Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo César Navega, sou advogado, professor do Centro Universitário de Paulínia e a pedido aí do meu amigo e professor Roberto José Daer, eu estou gravando esse vídeo com uma pequena informação em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709 de 2018. Essa legislação veio conferir um suporte em relação à privacidade pessoal nosso, de toda a sociedade. Hoje, diante desse mundo digitalizado, essas informações pessoais como nome, RG, geolocalização e outros números e outras situações que podem de fato identificar a pessoa, que a gente chama de dados pessoais, eles merecem de fato uma proteção. Veja, essa legislação que já vem agora pelo Brasil, mas já tem mais de 126 países espalhados pelo mundo, a nossa legislação incorporou muito do que vem da legislação europeia para conferir uma privacidade desses dados. E esses dados eles são classificados em dados pessoais e dados pessoais sensíveis, em que decorre de uma subcategoria desses dados pessoais e que, por exemplo, por se tratar de convicções religiosas, opções sexuais e justamente por esse cunho discriminatório, ele revela muito maior proteção. Veja, toda a pessoa que tiver contato aí com um dado pessoal, que tiver armazenamento, transmissão, difusão, essa pessoa precisa revelar a maior privacidade possível, sendo que a legislação estabelece algumas penalidades para o vazamento desse dado, ou se de fato a empresa não estiver em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. E veja, essa legislação ela se aplica desde uma advertência simples até uma penalidade de 50 milhões de reais. Essa legislação estaria entrando em vigor agora em agosto de 2020 e poucas pessoas e poucas empresas de fato se debruçaram fielmente em relação a essa legislação. Em decorrência da pandemia, o governo federal, pela medida provisória 959, prorrogou o início da vigência para 3 de maio de 2021. E, em contrapartida, a Lei 14.010, que estabelece o regime especial emergencial por conta da pandemia, estabeleceu que as sanções para essa lei, as sanções desta lei, somente seria aplicável em agosto de 2021. Contudo, aqui a gente precisa ficar muito atento, por quê? Porque essa medida provisória ela tem um prazo, ela precisa ser convertida em lei, ou seja, no prazo de até 120 dias. Se ela não for convertida em lei, a Lei Geral de Proteção de Dados ela entra em vigor já em agosto deste ano, somente postergando, portanto, a aplicação das suas penalidades. Desse modo, então, fico alerta. E você, empresa, está atento a isso ou vai aguardar de fato o início da vigência da lei? O que a gente nunca pode deixar de esquecer é o seguinte, que essa legislação, ela se aplica, portanto, não às grandes empresas. Ela se aplica a toda e qualquer empresa que faça tratamento de dados pessoais. Pouco importa se a empresa ela é pequena ou grande, e pouco importa também qual é o seu cunho societário. Se ela é uma empresa, por exemplo, uma MEI, ou uma sociedade limitada, ou uma sociedade anônima. Então fica a dica aí. Será que você está se adequando à legislação de proteção de dados? A sua empresa ou você está em conformidade com a lei? Merece uma atenção especial a essa lei, que de fato ela vai gerar impactos enormes na atividade empresarial. Tá bom? Muito obrigado, um forte abraço para todos.